vereador Cláudio Libardi. Uma parte, vereador. E eu peço uma parte, Muito vereador. obrigado. Eu sou muito fã do Gilberto Gil. O cara do nosso lado, Sandra. Quando chegou o trem ali na estação na estação ferro, eu pensei, Lucas, começou a circular o Expresso 2222. Juliano. Primeiramente, agradeço o seu à parte, vereador Libardi, mas eu quero só ressaltar, voltando só um pouquinho, vereador Libardi, eu sei que o senhor é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que eu tenho admiração de ver as suas falas. Uma pessoa muito conceituada. Eu não aceito nada menos que isso dos demais, tá? Exatamente. Mas assim, reforçando, voltando naquela pauta anterior, questão da transparência. E eu aqui tenho que parabenizar a Rádio Caxias. Por causa do Thales, muito igualitário, muito transparente nos seus comentários e juntamente dos seus ouvintes pela manhã. E aqui também tem que enaltecer o nosso colega que está sempre acompanhando aqui, o Diego, da Rádio Caxias, porque ele está sempre fazendo matérias de todos os vereadores. Quase semanalmente tem matéria dos vereadores no site e nas redes sociais da Rádio Caxias. Então, isso que para mim é jornalismo. Igualdade social, mostrando o que os vereadores estão fazendo. Se precisar fazer crítica, faz construtivamente, jamais tentando defamar ou mostrando inverdades. Então, parabéns, jornalismo sério, transparente. Não é por acaso aí que tem de vários e vários anos, passa os 70 anos de história no nosso estado e no nosso país. Parabéns, Rádio Caxias, continue forte e firme. Obrigado, vereador Lucas. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Eu quero ainda... A vereadora Estela fez uma fala se referindo à questão da saúde e da policlínica, né, na possibilidade do município não aderir à policlínica. Eu vou falar uma obviedade, mas que precisa ser dita. Não há nada mais importante numa cidade do que garantir a vida das pessoas. Nada. E imaginem vocês, nós, na iminência de perder a policlínica... E dizer que eu recebi a informação, e vou pedir a base do governo que diga se isso procede ou não, que se refere ao fato do município não ter conseguido realizar em tempo hábil uma licitação de contratação dos médicos em substituição aos que estão de férias ou de licença para as nossas UBSs. Procede a informação que o município ficará sem uma UBS de substituição de médicos para as UBSs? Porque se de fato isso procede, se o município esperou a licitação acabar para construir uma nova legislação, isso é uma temeridade. Porque além das UPAs lotadas, além da falta de leitos, nós teremos a ampliação da falta de médicos nas UBSs. É triste saber que quem sofre com os problemas da gestão Adiló segue sendo a população. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimentar a Lisiane, excelente engenheira do SAMAI, que está conosco da mesma forma. Alguém mais tinha pedido uma parte? Não, né? Bom, eu queria tratar... Eu, particularmente, acho que a matéria do Jornal Pioneiro é honesta, sabe, Juliano? Ela bota quem gastou com diária e pronto. E vamos combinar, se o povo acha que tá ruim, tem direito de reclamar. Não tem nenhum problema, acho que ali não tem nenhum tipo de indução. E nós, como o senhor bem tratou, temos trabalho para apresentar, que apresentemos o nosso trabalho, né? Acho que tem que ter uma cobrança significativa com diárias. Eu me preocupo de uma forma danada com diária. Me preocupo muito com diária. Porque eu acho complicado, acho o fato gerador temerário, várias coisas. Então, opto por não usar, não fico enchendo o saco de quem não usa, de quem usa, mas são questões que eu acho que a população tem direito de cobrar. Então, nós vivemos aqui cobrando transparência do prefeito Adiló, então que nós sejamos transparentes também. Tá aí, ó. Tá aí na cara de todo mundo quanto gastou cada um, não tem nenhum problema. Cada um que explique o quanto gastou. Uma parte, vereador. E tenho certeza que todos aqui vão explicar o quanto gastaram. E deu. Tenha bondade. Vereador Libardi, eu queria fazer uma analogia com o que o senhor falou agora. Hoje de manhã também escutava na Gaúcha sobre a jornalista que denunciou o Vorcaro
e o caso Master, né, a jornalista do Globo, e ela está sendo ameaçada, perseguida. Ela trouxe à luz os prints que mostram o próprio Vorcaro falando com ela, e, inclusive, ofereceram até trabalho para a mulher, com muita grana, queriam comprar, ela não quis, e pressão psicológica e tudo mais. E eu acho, vereador Juliano e vereador Libardi, que a questão da liberdade de imprensa, de fato existem linhas tênues, porque nós defendemos, mas quando a gente, de alguma forma, né, é colocado para a sociedade, a gente acaba criticando. Então, eu acho que, de fato, a imprensa ela tem um papel a cumprir na nossa sociedade, e também acho que a gente não tem que ter medo do debate público. Não, o que o senhor fez, acho que está correto, vereador Juliano. Nós precisamos falar sobre porquê de diárias, como elas acontecem, né, e por que isso é necessário. E acho que cada vez mais a transparência com a população é importante. Muitas vezes a imprensa traz à luz, vereador Libardi, coisas que ninguém quer falar. E isso pode me agradar ou não, mas eu acho que a imprensa tem um papel a cumprir na sociedade, né, que muitas vezes outra esfera, nós mesmos não conseguimos. Então, eu concordo com o senhor, acho que a imprensa está aí para isso também. Obrigado pela parte. Muito obrigado. E eu acho também que nós somos vereadores, somos o elo mais próximo da sociedade. Falei nessa semana que no repartir das boladas sobra mais para quem está mais perto, né, vereador D'Ambrosio? Então sempre vai sobrar para a Câmara de Vereadores. E o que me traz a essa tribuna hoje é algo que é escrachado, uma temeridade, uma tragédia ao Estado do Rio Grande do Sul, que são os gastos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O trabalhador médio aí vai viver com R$ 3.500, R$ 3.600 por mês. A média salarial do Tribunal de Justiça, obviamente, é uma média elevada, mas o que me preocupa é que nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a impossibilidade do percebimento de salários superiores aos ministros do STF. E no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 16.400 contra-cheques estão acima do teto, vereador Lucas. Entre o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça Militar. E sobre isso ninguém fala. 16.400 contra-cheques, ganhando mais de R$46 mil por mês. Eu, quando me candidatei a vereador, sabia que o salário, acho que era uns R$9 mil antes aqui, né? R$9 mil. Beleza, ia ganhar isso aí. Quando se faz um concurso para juiz, vereador Zé D'Ambrosio, se sabe o salário, é na casa dos R$26 mil. Fica se colocando penduricalho, mais uns penduricalho, mais um pouco de penduricalho, e daí o que acontece? O povo começa a odiar o serviço público. Sendo que o servidor público médio ganha igual à iniciativa privada, vereadora Sandra. Quem ganha muito é o super rico. É o cara que pouco trabalha, fica sentado o dia inteiro e se espelha no outro, que já roubava antes dele. E daí nós ficamos olhando a elite do funcionalismo e não fazemos nada. Sinceramente, o que falta para haver uma intervenção no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul? Para falar que um desembargador não pode ganhar R$100 mil por mês, vereadora Sandra? Sendo que o limite constitucional é 46 mil. Quem não quiser ganhar o limite constitucional do funcionalismo, sabe o que pode fazer? Se exonerar e trabalhar na iniciativa privada. Não tem limite na iniciativa privada. Quem ganha 200 mil por mês tem direito de ganhar 200 mil por mês. Agora, no Ministério Público, 4.636 contra-cheques foram emitidos acima do teto constitucional. Na Defensoria Pública, 2.165 contra-cheques. No Tribunal de Justiça Militar, 78. No Tribunal de Contas, que vive nos apontando, 9. Na Procuradoria-Geral do Estado, 1.313 contra-cheques acima do teto constitucional. O maior contra-cheque pago em 2025 no Tribunal de Justiça, sabe quanto foi, vereadora Andressa Marques? R$370 mil. O maior contra-cheque do Ministério Público, R$266 mil. Do Tribunal de Justiça Militar, perdão. Do Ministério Público, 118 mil. Da Defensoria Pública, 111 mil. Então, que nós fiquemos atentos, vereadora Daiane, porque nós temos como prerrogativa fiscalizar. E a gente não pode ser submisso a outros poderes. O Tribunal de Justiça e o Judiciário, infelizmente, representam uma vergonha, porque é auditado pelo próprio Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas, que também recebe salários superiores ao teto constitucional. Então, que fique bem claro,
que no repartir das boladas sobra mais para quem está mais perto, o grande engole o pequeno, mas a sobremesa é o esperto. Então esses que acham que vão se sair limpo aí, que sejam todos presos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. De nada.